O ambiente de saúde sempre foi muito regulamentado, no Brasil e no mundo inteiro. Como você compara a nossa regulamentação, a nossa legislação, a estrutura que mantém legalmente isso tudo de pé por aqui, no que diz respeito à tecnologia, com outros países do mundo? Dá para ter mais semelhanças, como, por exemplo, quando a gente olha para a LGPD brasileira, GDPR europeia, mais próximas do que a americana, naturalmente muito mais próximas do que a chinesa também. O que a gente olha no mundo que serve de referência para o Brasil? Legal. Isso é uma ótima pergunta, interessante essa reflexão, porque quando eu olho as empresas de saúde brasileiras, elas parecem muito com as americanas. Quando olha a regulamentação de saúde brasileira, parece muito com a europeia. Acho que talvez por onde a gente olha, talvez os legisladores se inspiram mais na regulação europeia, que acho que faz sentido, mas as empresas, os empresários parecem se inspiram mais nas empresas americanas, para essa proximidade, e isso cria, às vezes, alguns embates entre o que os empresários querem fazer, o que a direção que a tecnologia está indo e o que a regulação está planejando e permitindo. A regulação brasileira tem algumas características que são únicas ou talvez mais comparadas com alguns países europeus, que, por exemplo, o custo saúde ele é infinito, ou o risco saúde é infinito. Quando você contrata um plano, dentro do que eu conheço, por exemplo, no México ou na Índia, você compra um plano de saúde que ele vai cobrir até $2.000. Até $2 milhões total e até $2 mil de uma coparticipação ou de um tratamento e tal. No Brasil, o risco é, por definição, ilimitado. Então, você compra um plano de saúde de R$300, de R$500, e a conta pode ser infinita. Como é que você precifica uma coisa que é infinita? Isso é uma dificuldade muito grande para as empresas. Aí você precifica um plano de saúde, a pessoa comprou hoje um plano e vai pagar R$300. Nos próximos 12 meses, a agência pode adicionar coisas no rol da ANS que não estavam combinadas ali no começo do contrato, e você só consegue reajustar o plano 12 meses depois. Então, você muitas vezes é obrigado a incluir coisas na cobertura do contrato por uma precificação que você realizou meses atrás. Então, você tem um atraso entre o que está sendo feito e o que está sendo cobrado, que torna, muitas vezes, os planos de saúde insustentáveis e os reajustes altos no final do contrato. Então, eu também acho que é uma regulação que precisa se modernizar, uma regulação que precisa ser mais compreensível em relação ao que acontece na sociedade. A regulação, muitas vezes, ela mata a possibilidade de acesso. Exemplo que aconteceu no Brasil com planos individuais, que a regulação foi muito bem no ponto de vista de proteger o consumidor, mas hoje você quase não encontra plano individual para comprar. Só existe plano empresarial, porque a regulação praticamente tornou inviável os planos individuais, né? Então, esse é um desafio. A gente falou muito de tecnologia da informação. O que dá para imaginar no curto prazo de insidables, wearables e elementos externos nesse contexto? Um dos grandes desafios para os wearables no Brasil, que é um país emergente, é o custo. A gente já olhou alguns pilotos, já viu outras empresas, né, discutindo isso. O desafio é quando você vai importar, geralmente, um device, mesmo que ele venha da China, mesmo que ele venha de um outro lugar dos Estados Unidos, o custo de importação, o custo do device, etc., ele acaba sendo proibitivo. Nos Estados Unidos, você tem operadoras que elas falam assim, olha, compra aqui o seu plano de saúde, eu vou te dar um smartwatch como parte do benefício, porque eu vou acompanhar a sua saúde, seu batimento cardíaco, quantos passos você dá por dia e tal. Então, tem planos de saúde nos Estados Unidos e em alguns outros lugares do mundo em que você compra um plano de saúde e ganha um smartwatch. Aqui, essa conta não fecha. Claro. O ticket médio de um plano de saúde no Brasil é R$300. Você, talvez nos planos muito premium, você consiga, né, encaixar ali um custo e tal, mas mesmo assim é proibitivo. Então, acho que esse é um desafio ainda. Talvez soluções que sejam embedadas dentro do celular e que não precisem de um aplicativo, de um device externo, mas usem de um aplicativo para alavancar uma tecnologia que já tenha no celular das pessoas, acho que elas têm mais chance de darem certo. Então, tem aplicativos, por exemplo, que monitoram sono. Se o aplicativo está dentro do celular, e hoje, né, o celular é uma coisa ubíqua, né? Então, como é que aquilo pode alavancar? Isso eu acho que faz muito sentido. Usar os devices existentes a uma outra potência, claro, a uma outra utilização, do que a gente colocar devices novos numa população que não vai ter condição de custear. 2 minutinhos para a gente fechar. Quero te ouvir sobre os próximos passos. O que a gente consegue imaginar ali no horizonte que vai mudar na forma como a gente olha para a nossa saúde? Legal. Tem uma frase que acho que ela é atribuída ao Bill Gates ou a quem, que fala assim, a gente costuma superestimar o potencial da tecnologia no curto prazo e subestimar o potencial dela no longo prazo, né? Quando vem agora essas inteligências artificiais conversacionais, etc., todo mundo, nossa, é incrível, tal, etc., não mudou tudo ainda. A gente continua fazendo muitas coisas da mesma maneira, né?
Mas, quando a tecnologia fica disponível para a sociedade e as pessoas começam a fazer usos que você nem imaginava, você começa a ter mudanças de comportamento e é muito legal conversar com pessoas mais jovens que vão fazer uma coisa usando uma tecnologia dessas novas e aí você fala assim, nossa, mas por que você pensou em fazer assim? E a pessoa vira e fala, mas como é que você ia fazer? Eu acho que é legal olhar os mais jovens que estão, né, nascendo já no ambiente do ChatGPT e de outras tecnologias para pensar como que eles estão usando e falar assim, e a gente vai, acho que de lá encontrar ferramentas e usos que a gente não imaginava. Então, dentro da empresa o que a gente faz é muito isso, é deixar a ferramenta disponível para as pessoas, treiná-las, e tem muitos usos que a gente não imaginava. Eu pessoalmente falo assim, poxa, mas qual que vai ser o uso aqui e ali? Só que quando a pessoa está fazendo um processo, está fazendo uma atividade, ela olha, nossa, eu vou pegar isso aqui que eu fazia e vou fazer assim agora. De repente você olha, economizou tempo, ganhou eficiência, melhorou o entregável ali daquela atividade. Então, eu acho que dando poder para as pessoas, né, testarem as coisas, é a melhor maneira que a gente vai descobrir como vai ser a saúde, como vai ser o futuro com essas tecnologias. Essa curva do hype cycle de adoção de tecnologia, de quando você lança uma tecnologia, tem um pico de expectativas, algum tempo depois a gente vê um vale de desilusões. Blockchain vai mudar o mundo, Bitcoin vai mudar o mundo, IA vai mudar o mundo, daqui a pouco esse negócio não era bem o que se imaginava, e aí você começa a ver um monte de empresa quebrando, gente que apostou pesado naquela tecnologia se decepcionando, os early adopters ali sendo questionados sobre diversos aspectos, e depois de um tempo a tecnologia acaba atingindo um platô de uso. No longo prazo, dá até para afirmar que toda tecnologia tende ao desuso, pelo menos naquela forma como ela foi concebida inicialmente, e ela acaba sofrendo modificações. Você vê isso acontecendo com o uso de inteligência artificial, dados, insidables, wearables, os aplicativos no celular. Enfim, tem muita coisa acontecendo e dá para olhar nesse horizonte e ver muitas mudanças sobre como nós vamos enxergar e, naturalmente, o aumento da longevidade. O impacto tende a ser muito positivo.